Bendito seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. É um texto conhecido dos cristãos. Já falei aqui alguma vez sobre esse assunto, mas veio o desejo no meu coração de falar novamente, então nós vamos estar falando sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. A perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler dois versículos. O 1 e o 2 de Hebreus capítulo 12. Glória a Jesus. Podemos ler? Amém. O texto sagrado diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Poder sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós, Igreja do Senhor, estamos vivendo os dias do fim. Nós estamos vivendo os dias que o profeta Joel disse, não é verdade? Então, nós olhando para os dias atuais, a gente vê que o nosso Deus está provando o seu ouro. Glória seja dada ao nome de Jesus. E olhando para o texto que nós nessa noite escolhemos para essa breve meditação da igreja, a epígrafe do texto diz que é perseverando no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Quando nós olhamos para o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não existe exemplo maior para nós tomarmos do que o exemplo de Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu a afronta do inimigo e suportou, não titubeando, mas cumprindo em si aquilo que Deus o tinha determinado. Louvado seja Deus. E nós, crentes em Cristo, também devemos olhar para Cristo. Aleluia. Não tem outro exemplo, um outro que podemos usar como exemplo, senão Cristo Jesus. E o texto que o escritor aos Hebreus deixa para nós aqui nessa noite, ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, Devemos correr a carreira que nos está proposta. Ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Quando olhamos para o texto e observamos a Bíblia, a palavra de Deus, olhando para os que nos antecederam, como os profetas, como os patriarcas, que tinham a promessa, que viveram isso, a gente olha para eles e entende que é a grande nuvem de testemunhas que estamos
rodeados. Eles são a testemunha. Eles não negaram a Cristo, ou a Cristo. Foram até o fim da promessa. Olhando para os apóstolos, que foram todos mortos, eles não negaram, eles morreram. E hoje, eles estão atentos para mim e para você, olhando para nós. Será que esses vão suportar? Nós suportamos, morremos, estamos no lugar separado pelo Senhor. O texto diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Foram eles que testemunharam e morreram e não negaram. Aí o escritor disse que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para esses meus irmãos que não negaram. São tantos que já não suportam mais, que dizem que não vão aguentar. Mas são as provações da parte de Deus que nos ensina o caminho a ser seguido. São as provações da parte do Senhor que nos leva a saber discernir as coisas. Se essa vida como crente como cristão, fosse tão somente cercada de grandes bênçãos materiais, a ponto de você não ter falta de nada, de muita saúde física, o número seria menor do que esse que nós estamos tendo aqui essa noite. Se nós tivéssemos uma vida regalada de muito dinheiro, menor seria o grupo que estava aqui essa noite. Menor seria o grupo que estava aqui essa noite. Mas o que é que o texto diz? Nós devemos suportar. Aleluia, glória a Deus. Tem momentos que a gente esperneia. Tem momentos que a gente esperneia, sacode de um lado e de outro. Mas o escritor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, tudo aquilo que atrapalha ou que impede. Existem alguns momentos que o embaraço está no caminho seu, no meio da congregação, perto, alguém que te cerca, alguém que está do teu lado. O embaraço está ali e você precisa saber administrar isso, porque você precisa chegar no final. Crente não corre tão somente olhando para ali, não. Nossa carreira deve ser olhando para o final. Cristo. Aí aqui eu trouxe alguns versículos para nós meditarmos. Correr a carreira que nos está proposta. Esta corrida é o teste da fé, meus irmãos. O teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Enquanto você estiver vivo, dura essa carreira. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e o versículo de número 38. Olha o 10, 23, como é que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos, o texto diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu é Cristo. Jesus foi o que prometeu. O versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
pode começar e logo parar. Não se pode fazer desse jeito. 12:25 do texto em que nós lemos diz assim: vede que não rejeitei ao que fala, porque se não escaparmos aquele que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. É preciso estar com os pés no chão, olhando para Ele. São grandes as tentações, as provações, e o que desvia o crente, ou que pode impedir de você ou eu entrar nos céus, não é coisas grandes, não é coisa pequena. Coisa grande, meus irmãos, ou pecados grandes, coisas horríveis, a gente não comete. A gente não comete. Um crente não sai por aí roubando, assaltando pela rua. Faz isso? Brigando. Não. O crente não faz isso. O crente não faz isso. Por aí. Um cristão, servo de Deus, não possui 2, 3, 4 mulheres, como aquele filho de Davi, o rei Salomão. Não faz isso. Não. Mas sabe o que é que ele faz? Ele negligencia na oração. Ele se omite das coisas. Há um pecado horrível chamado pecado da omissão. Não ora pelo outro, não entrega, não dá uma oferta a alguém que necessita, vai negligenciando uma mentirazinha pequena, uma mentirinha pequenininha, essas coisas. A raposa que mata a vinha não é quem mata a vinha é a raposa pequena. Sabe por quê? Porque ela não alcança o cacho da uva para pegar. Sabe o que ela faz? Ela rói lá embaixo, ela corta a raiz, não pode subir. Então ela começa lá por baixo. Estas coisas, as coisinhas pequenas que vai nos afastando de Deus. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco está cheio. O pessoal da CAESB diz que você quer ver a conta de água vir grande no final do mês, não é deixar a torneira aberta derramando, não. Deixa um pequeno vazamento pingando o mês inteiro, que você vai ver como é que vai vir a sua conta. Um falatóriozinho hoje, outro amanhã. O embaraço, né? Vai nos atrapalhando. Daqui a pouco a consciência está super pesada, que você não dá conta. O escritor disse, deixando todo o embaraço. O embaraço, uma coisinha daqui e outra dali, e corramos a carreira que nos está proposta. A corrida deve ser efetuada, ele diz que com paciência. Isso diz com cuidado. Isso diz com cuidado. Não devemos correr aleatoriamente, sem nos preparar primeiro. Eu faço caminhada sempre às tardes. E o que foi que o médico disse para mim? Você começa caminhando, depois você corre. Você não corre no primeiro dia, não. Porque senão no outro dia você não aguenta nem caminhar, quanto mais correr. Não tem preparo, vai correr, vai ficar o quê? Doente. Vai adoecer. O escritor diz que a carreira que nós estamos aí nela, ele disse que deve ser feita com paciência, com bastante cuidado. Bendito seja Deus. Ou seja, com perseverança e constância. E com constância. Presta
prestando atenção ao que está fazendo, porque nessa caminhada existe um inimigo que não é brincadeira. A Bíblia diz que ele é ladrão. A Bíblia diz que ele rouba desde o princípio. Ele rouba desde o princípio. Ele rouba o quê? Rouba a alegria, a esperança do cristão, o que ele põe como propósito para vencer. Você está pensando em uma coisa? Eu vou dizer uma coisa que me veio aqui. Eu estava pensando aqui sentado. Deus levanta alguém em profecia e diz: vai acontecer assim e assim com você, desse jeito. E você levanta e vai, pensando que as coisas vai ser do jeito que foi dito ali no instante, e que não vai haver nada que impeça. Engano seu. O inimigo da igreja está aí, na espreita, ali observando. No momento em que a promessa surge, que a palavra vem, ele põe um no caminho. E muitas das vezes é permissão do Senhor para fazer um teste, para ver como é que nós estamos como cristão. É por isso que tem muitos que recuam, porque não presta atenção no que diz a palavra de Deus. A carreira ou essa corrida deve ser feita com paciência, com perseverança. 10:36 de Hebreus. Olha aí, 10 versículo 36 do livro de Hebreus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pensa que é assim. Eu nunca esqueço de que disse uma senhora ali no Arapuã. Ela disse que era mais difícil hoje de servir como crente do que nos dias da lei, no tempo da lei. No tempo da lei era aquela coisa grosseira, é assim. E aí o povo buscava na risca, guardava o sábado, o ritual que era feito ali, o povo cumpria. Se era para levar um bode, era um bode. Se era um carneiro, era um carneiro. Se era um pombo, era um pombo. Se era uma rola, era uma rola. Você é fraquinho, não pode não. Traz um pombo, traz uma rola, nós vamos oferecer aqui. Traz um pouco do azeite e vamos por aí, povo. Aí Jesus veio, pagou tudo. O povo disse: agora tá beleza, mete a mão, arranca a camisa, joga para lá e vamos caminhar. Eu agora estou livre. Jesus disse cada coisa. Eu estava conversando outro dia com Almir, esse cantor que cantou aqui, e com outro irmão. Jesus disse, eu acho que foi, não sei se foi com a Heleno. Jesus disse assim: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, foi Jesus que disse. Ele disse: de modo nenhum. Jesus disse: entrarei no reino do céu. Vocês viram como é que era eles? Quando se fala de justiça, e a gente vive aí tranquilo. Ele disse: se a vossa não exceder, não for além com esse cuidado, se vocês não me amarem, se vocês não me amar como deve, de modo nenhum, de modo nenhum. Foi Jesus que disse. Que é esse pregador? Foi ele que morreu, não foi você? O céu não é seu. Eu sei disso, que o céu não é meu. Mas foi ele também que disse isso. Como é que está a nossa justiça? 2 pesos, 2 medidas? Jesus Cristo não é brincadeira. É preciso saber correr essa carreira. Glória a Deus. Filipenses 3:12 ao 14. Cadê o moço daí, o sonoplasta? Esses capítulos de número 3, versículo 12 ao 14. Por 12 nós vamos lendo aqui. Glória a Jesus. O relógio já está mandando parar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler esse texto.
nossa meditação. Glória a Jesus. É preciso estar atento à voz do Senhor. É preciso estar ligados no que diz a poderosa palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14 diz assim: não que já a tenham alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, olha o que Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que está correndo aqui para alcançar, não que já tenha alcançado, ou que seja o versículo 12 perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo. Está falando da carreira. Aquilo, olha, versículo 12, está vendo? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É preciso estar olhando e sabendo. Não deixe que você seja enganado por alguma coisa daqui, para que venha te roubar a tua atenção. Tem gente que focou numa coisa só daqui e esqueceu da carreira. Está tão embriagado pelas coisas daqui que não prestam mais atenção à carreira. Quando você aceitou a Cristo, você não era assim. Você estava focado em Cristo. O diabo, nosso inimigo, ele vive lutando para tirar o foco da igreja, Cristo, e colocar o nosso olhar aqui nas coisas da terra, bens materiais, e assim vai, para mudar a nossa visão. A missão da igreja é preciso ser cumprida. Isso tem que ser feito por nós. Não podemos descuidar disso. E Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Olha, ele diz: Paulo, eu não julgo que já haja alcançado, que já alcancei. Versículo 13, você está vendo? Mas uma coisa faço, e é o que? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para quê? Estão diante de mim, correndo, tentando, não para, não se esqueça disso. Preste atenção a cada dia na Bíblia. Se for possível, leve um mês inteiro olhando para um versículo só. Para um versículo só. Cuidado. Nessa carreira precisamos ter cuidado. Ninguém corre. Hoje existe até cego correndo por aí, não é verdade? Camarada que não enxerga e corre com o outro ali do lado, mas jogam bola. Mas nessa carreira aqui é preciso saber correr. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Essa carreira aqui não é aquela, essa que eu estou falando, não. Desses que praticam esporte dessa forma. É preciso ter um cuidado muito grande. Como é que nós estamos hoje, 2014? Olha, eu cheguei aqui em 95. Eu tinha 30 anos de idade, um cabra forte. Não sabia o que era esse negócio de diabetes. Não sabia isso, não que era isso. Não sabia o que era esse negócio. Hoje eu já sei. Você, quando aceitou Jesus, como era? Como era o seu caminhar? Como era? Eu cheguei aqui, não existia esse prédio aqui não. Não existia esse prédio aqui não. Isso aqui era um barraco. Eu morei aqui do lado de um barraco que tinha aqui, olha. Você sabe, eu ajudei a cavar os tubulão desse prédio que está aqui hoje. E vi no meio da poeira os crentes de joelho clamando aqui e orando. Aleluia. Chegava no serviço duro, e abria as portas e a gente caía aqui para dentro.
Um certo dia, um diácono me deu uma bronca bem ali. Eu tinha chegado no serviço 6 e pouco, e fui chegando e entrei e vim abrir a porta. Eu tenho um camarada que foi chegando com a Bíblia assim embaixo do braço. O que você está fazendo, rapaz, que você não abriu a porta da igreja aqui na hora dessa? Eu olhei para ele e dei uma risadinha assim de cara ruim. Ele não sabia onde é que eu estava, né? E fica fazendo essa pergunta. Mas a gente, quando terminava a oração aqui, a gente ia orar ali. E 5 horas da manhã a gente estava de pé no carro para ir trabalhar. E no outro dia de novo. Aí nós temos um dia de oração aqui na igreja, terça-feira. É difícil. Você chega em ninguém. Sexta-feira, aqui, dessa semana, nós tínhamos 2 irmãs aqui. Meu Deus, me ajuda. 2 mulheres. Olha, foi 3 por Vajão. Só tinha 2 aqui e o senhor foi para onde? Como é que está a carreira? Eu perguntava, uma pessoa que corre essa carreira é brincadeira. Aí a gente começa animado, daqui a pouco para, cruza os braços. Outro dia um obreiro me perguntou para mim, os obreiros da igreja são tudo anjos durante a semana, a gente olha e não vê nenhum. Se esse pregador é enjoado. Não, foi assim que Jesus me fez. Nós precisamos saber correr a carreira. É com cuidado, irmão. Olha, a carreira é feita olhando para Jesus. Olhando para Jesus Cristo. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha aí. O caminho da vitória é o mesmo desse aqui do capítulo 11 aqui, olha. Esforçamos-nos para chegar até o fim. Nós devemos concluir esforçando. Está cansado, meu filho? Está cansado? Não deita não, ora primeiro. Se você tu deitar, tu dorme. É com esforço, não é brincadeira. Por que você levanta para ir trabalhar? Por que você levanta para ir trabalhar? Porque sabe o quê? Porque no final do mês você precisa pagar o aluguel. Porque o gás você já deu uma balançadinha e já viu que ele está ficando seco. Está indo embora. Todo dia você acende lá aquele mistério lá, não é? E por aí vai. Você sabe. E a salvação, nós estamos brincando com isso. Vamos procurar todo dia colocar azeite na lamparina. Não esqueça disso. Nós precisamos dizer isso aos irmãos aqui. Irmãos, põe azeite na sua lamparina. Põe algum lugar de colocar azeite. O posto de combustível é aqui. Quadra 27. Conjunto G23. A não ser o pé da cama. 3 horas da manhã. Aleluia! 3 horas da manhã. É um lugar de abastecer. O posto. Ali, aqui em Paraná tem 2 para abastecer carro. Todo mundo passa lá, todo, você viu? Porque não anda assim. Eu não sei porque você só vem comigo. É difícil isso. Olha, eu acredito que seu tanque está certo. Nessa carreira não é brincadeira correr ela sem combustível. Você sabe que as nossas mensagens são curtas ou vazia, conversando, contando história. Falta de combustível. E quando aparece um arrochado, a gente fica bicudo. Tá? Porque eu estou vazio. Quando alguém está cheio, ele exorta. Eu estou vazio, eu não gosto. Se não for assim, eu dou essa cara aqui para qualquer um bater. Porque quando eu estou vazio, eu não gosto de coisa séria. Eu não gosto que ninguém me diga as verdades. Quando eu estou cheio, eu acompanho você, dizendo glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Devemos correr a carreira com paciência. Vamos olhar mais aqui um pouquinho. O versículo 1 ainda. O versículo 1. 2. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás. O versículo 1, não é verdade? O versículo 1. E fixarmos os olhos. Os olhos. Em quem? E fixarmos os olhos em Cristo Jesus. Fixar.
olhar para o exemplo que ele nos deu. Foram procurar Jesus para aprender, e o pastor Cláudio Duarte disse que Jesus era Jesus era brincalhão. Ele disse que chegaram os soldados para procurar Jesus para aprender, e aí estão procurando Jesus. Quem é que vocês estão procurando? Ele disse que Jesus tinha um bom humor tremendo. Mas como é que alguém está procurando para aprender, o camarada chega procurando? E quem é que vocês estão procurando? Disse a Jesus, ele: sou eu. Caíram todos. Aleluia! Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo estava firme. Quem é que vocês estão procurando? Jesus não correu. Jesus estava. Então nós devemos olhar para Jesus. Como foi que Jesus agiu diante da situação? Correu, se escondeu? Mudou da cidade? Diante da provação? Não devemos correr, mudar da cidade, mas encarar de frente. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham, ou que nos faz ficar para trás e fixarmos os olhos, nossas vidas e nas correções, para não nos embaraçar e ficarmos para trás. Na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. O maior perigo que nos cerca é o de ceder ao pecado. Não ceda, seja forte. Seja forte. Tentaram fazer Jesus parar, mas não conseguiram fazer Jesus Cristo parar. Então, não permita que nada desta vida faça você parar. Não permita. Fique com os olhos atentos nas promessas do Senhor, no que Ele disse que viria nos cercar. Ficamos atentos para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele. Na corrida da fé, e essa é uma corrida de fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Hebreus 2, verso 13. Olha aí, 2,13 de Hebreus. E outra vez, porém nele a minha confiança em Cristo. E outra vez, eis-me aqui. Aleluia. A mim e aos filhos que Deus me deu. Devemos pegar a parte A desse versículo. Outra vez porei a minha confiança nele. Devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Sabe por quê? As coisas aqui terrena passa, tudo passa, mas os que esperam no Senhor, confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia! O salmista não, o profeta Isaías disse que subirão com asas como águia. Eles que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam, os que confiam no Senhor. Onde é que está a sua confiança? Como é que está a sua confiança no Senhor? Como é que está? Bendito seja Deus. Devemos correr olhando para Ele. Glória a Jesus. Essa corrida deve só ser feita olhando para Ele, porque senão, aqui nós temos alguns exemplos que eu vou dar e vou parar. Aqui são um sinal de que somos filhos dele. Devemos correr. O versículo 5, olha lá, porque ele nos prova. O versículo 5 nos diz que nós somos filhos dele, é um sinal de que somos filhos. Versículo 5, olha aí para a gente parar aqui. E já vos esquecestes da exortação
que argumenta com filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido. Devemos correr a carreira, e quando for repreendido, ou quando ele lançar a prova sobre nós, devemos estar sabendo de uma coisa: que ele faz isso porque ele nos trata como filhos. Isso aqui é um sinal de que somos filhos de Deus. Versículos 7 e 8. E segundo, isso é uma garantia do amor e do cuidado de Deus por nós quando ele nos prova. É garantia do seu amor. Aquele que ele já deixou de mão, que não prova, é porque ele já não tem mais como filho. Crente que anda por aí tranquilo, de boa, né? Para cima e para baixo, sem nada, bater a sua porta para lhe atormentar, fique preocupado. Procure o pastor Adalto e diga a ele: pastor, eu quero me arrumar com Jesus, porque nunca mais houve uma aprovação lá em casa. Nunca mais. A teologia da prosperidade é uma mentira. Essa prosperidade que estão pregando é uma mentira, que crente não sofre. Se fosse assim, olha, irmãos, o que dizer para os irmãos que nos antecederam? João foi jogado na ilha de Patmos, e antes disso jogaram ele num tacho de azeite fervendo, e ele não morreu. Mas ele não morreu não, tirou, jogou lá na ilha para os bichos comerem. Deus se aproveitou do momento, deu o livro do Apocalipse todinho para nós. Aleluia. Eu entendo muitas das vezes que os crentes da atualidade, nós os crentes da atualidade, nós somos cercados de todo dia, porque ninguém passa por esse tipo de provação. Ninguém. É só bênção mesmo e acabou. Devemos ficar preocupados com essas coisas. Preste atenção o que nos cerca, porque o texto é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Aleluia. Eu vou parar porque já passou de 9 horas. Glória. Guarde com você, leve para casa o exemplo de Cristo. Glória. Jesus Cristo padeceu afronta e não negou. Orou, mas não negou. No momento da afronta chegar à sua porta, você ora, mas não nega. Fica firme, procura um meio de se achegar mais e mais a Ele, e assim a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por Amém. Graças a Deus por a palavra que acabamos de ouvir. E o que eu digo a você: não tira o seu olhar de Jesus. Deixe para trás tudo aquilo que lhe impede, está te impedindo na sua caminhada. Largue. O atleta, ele não, quanto bem ele largar tudo. Veja bem, o atleta, ele usa somente aquela roupinha bem leve para não te atrapalhar na sua carreira, na sua corrida. Não é verdade? Então, você também não pegue nada que te impeça você correr e caminhar, não. E ainda tem a palavra de advertência: não faça como a mulher de Ló. Tirou o olhar de Jesus, de Deus, da promessa, e ela virou algo que você não gostaria de virar. Nós não gostaríamos de virar como ela virou. Ela transformou numa estátua de sal, porque o Senhor Deus disse à sua família, ao seu esposo, tirando lá Ló, né? A mulher de Ló lá
Sodoma, quando estava ali no pecado, o pecado estava já cheirando mal, e o Senhor mandou com que ele saísse, ele, seus filhos, sua mulher, e falou: olha, não olhe para trás. A promessa de Deus é para nós, não olhe para trás, viu, Márcio? Esqueça tudo, deixe tudo para trás, amém? Aleluia. Queremos nesse momento, irmãos, nós já chegamos no término do culto, mas existem irmãos que não puderam estar aqui ontem por motivo, só você sabe, e sempre eu digo a você, meu irmão, a ceia é no primeiro sábado, você que não trabalha, você que estava em casa e não veio, tudo bem, se você esqueceu, não é? Mas se você não esqueceu, não tem atividade nenhuma e deixar para tomar a ceia só porque tem oportunidade de tomar aqui, para você não é bom. Eu confesso, para você não é bom. Mas para você que suas atividades, o trabalho o impediu, então nós vamos dar a ceia para você. No final da bênção apostólica, nós queremos que você sente-se aqui no banco, aqui na frente. Nós vamos dar a ceia aos irmãos, até porque a ceia tem a celebração, que negócio todo, e hoje não, você não vai ficar sempre participando fora da celebração, não é, irmãos? Não é bom você fazer um esforço, né, José? É bom você fazer um esforço para você pegar na cerimônia, no cântico, não é isso? Pegar o cântico, toda a participação do culto, amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta palavra, por este dia que fez o Senhor. E nesta oração aqui a nossa irmã pede oração da igreja a favor da Giovana, filha do nosso irmão Sam Gomes, que está internada há 13 dias. Ana está desenganada. O médico só deu 3 meses de vida. Só deu 3 meses de vida. Para Jesus, irmãos, não tem